O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos apresenta um trecho retirado do capítulo 26 do livro do Deuteronômio, em que mostra a relação de obediência com Deus. A aliança com Deus, ela é firmada na obediência. Deus faz grandes promessas, mas espera a nossa obediência aos seus mandamentos. Hoje, diz Moisés, o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos e decretos. Guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos. E o Senhor te escolheu hoje para que sejas para Ele um povo particular, como Ele prometeu. Assim, Ele te fará ilustre entre todas as nações que criou, e te tornará superior em honra e glória, assim de que sejas o povo santo do Senhor teu Deus. Então, Deus espera a obediência do povo, e Deus faz grandes promessas a este povo. Pois bem, confirmando então o empenho de ambas as partes, o povo que se empenhará em obedecer a Deus, e Deus que cumprirá as suas promessas, se dá então a aliança entre o povo de Deus e o Senhor. A igreja, meus santos, é o novo povo de Deus. Jesus Cristo, Ele, com a sua paixão, morte e ressurreição, Ele funda o novo, o perfeito povo de Deus. Mas este novo povo de Deus, para que esta nova aliança ela possa ser firme, requer novamente a obediência. Deus nos faz grandes promessas, não mais de nos tornar um povo ilustre aqui neste mundo. Deus nos faz a promessa do céu. Deus nos faz a promessa de que Ele renovará todas as coisas, e de que nós teremos a felicidade perfeita, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração humano nem sequer imaginou. Então Deus faz grandes promessas. E o que é que Ele exige de nós? O que é que Ele espera de nós? Obediência. Obediência à sua palavra e aos seus decretos.
Obediência aos seus mandamentos. Só que, meus santos, primeira coisa, lembremos-nos, a obediência, ela se manifesta plenamente, ela se dá a ver com mais clareza, quando ela acontece naquilo que nos é desagradável, naquilo que nos é difícil, naquilo que nos é contrário, naquilo que é diferente da nossa vontade. É claro que a obediência também acontece. Existe obediência quando você cumpre os mandamentos de Deus, que lhe causam alegria no coração, sem dúvida. Eu poderia dizer até que ali se dá a obediência perfeita, porque é uma obediência cheia de amor, de piedade e devoção. Mas aos nossos olhos, de homens e mulheres marcados pelo pecado, a obediência se torna mais clara quando, não obstante a minha vontade seja diferente, eu faço a vontade de Deus. Apesar de eu querer o contrário, eu renuncio a mim mesmo e faço a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu Criador. Aqui se dá, digamos, a primeira base da obediência. Nós somos criaturas. Imagine aqui o que seria. Quem diz isso é o profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 9. Imagine o vaso que se volta para o oleiro, aquele que faz o vaso, e diz: por que me fizeste um vaso para conter óleo? Por que não me fizeste um vaso para conter ouro? Quem és tu, vaso, que pedes contas ao oleiro? Não teria lógica. Ora, quem somos nós, meus santos, para pedir contas de Deus, o divino oleiro? Então a primeira atitude nossa de obediência é uma obediência humilde, de quem se sabe criatura, de quem sabe que não é ninguém, para inquirir, para pedir contas ao Criador. A segunda base, a mais perfeita obediência, é porque o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, foi obediente. Eu vim para fazer a vossa vontade, Senhor. O meu alimento é fazer a vontade de Deus. Nós até cantamos na Sexta-feira Santa: salve ao Cristo obediente. E o que é que nós temos diante dos nossos olhos quando este hino cantamos? Nós temos o Cristo crucificado. Ele foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Isto é, foi uma obediência dolorosa, mas foi uma obediência cheia de piedade filial. Uma obediência amorosa, de quem sabe, mesmo que não sinta, de quem sabe que a vontade de Deus é a melhor, que da obediência à vontade de Deus brotará um rio de graças, mesmo que não me seja agradável, como a cruz não era agradável a Jesus, mas ele sabia que a vontade de Deus era melhor, e da sua obediência brotaria um rio de graças. Assim como de toda desobediência brota um rio de lama, um rio de desgraça. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, São Paulo diz assim: que pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo, pela obediência de um outro homem, do homem por excelência, do Filho do homem, entrou a salvação no mundo. Então, meus irmãos, a desobediência a Deus, da qual brota toda desgraça, a obediência a Deus, da qual brota toda a bênção.
que o que nós queremos ser. Nós queremos ser uma fonte de graça ou nós queremos ser uma fonte de desgraça? Porque entenda, nós, da mesma maneira que quando somos bênção, não somos bênção apenas para nós, mas somos bênção para aqueles que nos circundam, somos bênção para aqueles que de nós se aproximam. Quando nos tornamos desgraçados, quando nos tornamos lamacentos, quando nos tornamos uma fonte de pecado pela nossa desobediência, tornamo-nos não apenas para nós, mas para todos aqueles que de nós se aproximam. Por isso então, pedir a Deus: Senhor, eu quero ser obediente à tua vontade. Senhor, eu quero observar os teus mandamentos. Senhor, eu quero ser perfeito. Ontem nós ouvimos Jesus dizendo: ouvistes o que vos foi dito. Então ele pegou a segunda tábua dos mandamentos. Vocês podem pegar, se quiserem, Mateus capítulo 5, do versículo 20 ao 26, em que Jesus vai falando a respeito do amor ao próximo. Lembrando que o judeu sempre compreendia o próximo, um seu conterrâneo, né? Jesus, no evangelho de hoje, ele nos manda amar o inimigo, amar aquele que nos faz mal, porque assim, versículo 45, Mateus capítulo 5, versículo 45, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Deus ama os bons e os maus. Então quando eu procuro amar os bons e os maus, eu me torno filho de Deus de fato, e eu me torno semelhante a Jesus, que morreu por nós, quando nós éramos seus inimigos, como diz São Paulo. E aí Jesus conclui: portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então percebe aqui, meus santos, a obediência a Deus nos leva à verdadeira filiação de Deus. A obediência a Deus me leva a uma configuração com Deus que me aperfeiçoa, que me torna perfeito. Mas o que é que o diabo diz no ouvido do nosso coração, no ouvido da nossa alma? A obediência a Deus é má, a obediência de Deus é apenas dolorosa. Deus é um Deus muito voluntarioso, que quer que a vontade dele seja feita, porque quer que a vontade dele seja feita, só porque ele quer. Deus quer que a vontade dele seja feita para o bem dele, quando na verdade, meus santos, Deus quer que a vontade dele seja feita, porque a vontade dele é que sejamos vivos e felizes. Deus quer que a vontade dele seja feita, pois na vontade dele consiste a nossa felicidade. Então é por isso que Deus quer que nós o obedeçamos. Não, repito, não porque Deus seja um Deus caprichoso, voluntarioso, birrento, mimado, que quer que a vontade dele seja feita, porque não quer ser desobedecido. Não, porque Deus nos ama. Assim como um pai não quer que o filho ponha o dedo na tomada, porque sabe que aquilo vai fazer mal a ele. Diz: meu filho, não ponha o dedo na tomada. Assim é quando Deus diz: meu filho, não tome veneno, porque o pecado é o veneno para a sua alma, mata a verdadeira vida que eu pus no seu coração e quero levá-la à plenitude. Então vamos lá, vamos pedir a Deus que nos conceda esta graça, que nos conceda esta sabedoria de nós dizermos: a vontade de Deus é a melhor, eu quero obedecer à vontade de Deus, eu vou me empenhar em praticar a vontade de Deus, mais do que eu me empenho em ganhar dinheiro.
Eu vou me empenhar a fazer a vontade de Deus mais do que eu me empenho em ter saúde. Eu vou me empenhar em buscar, em obedecer e me configurar à vontade de Deus mais do que eu procuro ficar bonito, bonita. Eu vou me empenhar em observar a vontade de Deus, toda a vontade de Deus, não apenas aquela que me agrada, mas inclusive, se não principalmente, aquela que me desagrada, aquela que me custa, porque nisto consiste a verdadeira felicidade, porque como diz o salmista, feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. O mundo diz, feliz quem tem saúde. O mundo diz, feliz quem tem um bom casamento. O mundo diz, feliz que não precisa se preocupar se no final do mês vai conseguir pagar as suas contas. O mundo diz, feliz quem é bonito, quem é bonita. A palavra de Deus diz, feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz quem vai obedecendo a Deus cada vez mais. Feliz é quem procura cada vez mais agradar a Deus, esquecendo-se de si mesmo. Não sei se você consegue, eu tento gritar para mostrar o escândalo que é para a mentalidade mundana, isto é, percebe que é mundanamente escandaloso dizer que é feliz quem tem os olhos cada vez mais voltados para Deus e se esquece de si. Não está preocupado com a sua vontade, com os seus interesses, mas está preocupado com os interesses de Deus. Não está preocupado com o seu conforto, com a sua saúde. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, você percebe, eu não estou dizendo que a pessoa, ela não vai cuidar da saúde. Eu não estou dizendo que a pessoa não vai trabalhar. Eu estou dizendo que isso para ela é supérfluo. Que isso para essa pessoa está em segundo lugar. Porque o que para ela importa é fazer a vontade de Deus. Então se alegra a Deus que ela trabalhe com afinco, ela trabalhará com afinco. Mas percebe, o trabalho é um meio para agradar a Deus, não é um fim em si mesmo. Se para Deus, e será assim com certeza, se para Deus, se alegra a Deus que eu me gaste pelos meus filhos e pela minha esposa, eu me gastarei pelos meus filhos e pela minha esposa, mas os meus filhos e a minha esposa não são um fim, porque eu amo a Deus primeiramente. Então eu faço isso por amor a Deus, e por amor a Deus eu serei o melhor pai do mundo, e por amor a Deus eu serei o melhor esposo do mundo. Imagine que maravilha, um homem e uma mulher que se casam, e eles dizem um ao outro, existe uma pessoa a quem eu amo muito mais do que você, Deus. O marido que diz, você não é o fim da minha vida, a finalidade da minha vida, é Deus. Eu amo você por causa de Deus. Nossa, esse vai ser o melhor marido do mundo. Esta vai ser a melhor esposa do mundo. Porque eles não estão olhando um para o outro idolatricamente, mas por causa de Deus, ele vai amá-la e vai entregar até a própria vida por ela, e vice-versa, e ambos pelos filhos. Então quer dizer, a finalidade primeira é Deus. Santo Afonso de Ligório, naquele livro, naquele belíssimo livro, A Prática do Amor a Jesus Cristo, quem não conhece, misericórdia, pecado mortal triplo. Quem não conhece a prática do amor a Jesus Cristo, misericórdia, é você. Que católico é você? Você deveria até ter, mas conhecer, você não tem direito de não conhecer. Você pode pesquisar na internet e juntar um dinheirinho e comprar. É um livro fininho, que é até preguiçoso ler. É um livro fininho, não é caro, entendeu? E vale muito a pena. Pois bem, Santo Afonso, ele diz assim, palavras dele: eis qual deve ser o único finalidade de todos os nossos pensamentos, ações,
desejos e orações. Então vamos lá. Qual é a finalidade de tudo na minha vida? Dos meus pensamentos, das minhas ações, do meu trabalho, do meu namoro, da minha busca de saúde, dos meus desejos, tudo. Dar gosto a Deus, alegrar Deus. Então você vai colocar uma roupa, eu quero dar gosto a Deus com esta minha roupa. Eu vou celebrar uma missa, eu quero dar gosto a Deus com esta minha missa celebrada. Eu vou dar um conselho a uma pessoa, eu quero dar gosto a Deus com este conselho dado. Eu vou fazer uma publicação na internet, eu quero dar gosto a Deus com esta minha publicação. Eu vou mandar um WhatsApp para alguém, eu quero dar gosto a Deus. Percebe? Esta é a finalidade primeira. Nisto consiste a nossa felicidade. Que o problema é que eu estou dizendo isso e o diabo, em uns mais, em outros menos, está dizendo: vixe, que coisa chata, eu viver só pensando em alegrar Deus. E eu, onde é que eu fico? Você está vivendo para aquele que morreu por você, que ama você mais do que todas as criaturas juntas da terra. Pois bem, continua Santo Afonso: eis a nossa única via de perfeição. Jesus diz no evangelho de hoje, né? Sede perfeitos. Pois bem, diz Santo Afonso: eis a nossa única via de perfeição, seguir a vossa vontade. Como São Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 10: Senhor, o que quereis que eu faça? Senhor, como tu queres que eu viva? Senhor, como tu queres que eu me empenhe na vida? Senhor, que trabalho, que vocação o Senhor deseja para mim? Qual é o teu chamado na minha vida? Que eu me case e tenha muitos filhos, ou que eu seja padre e tenha muitos mais filhos que teria no casamento? A perfeição está na vontade de Deus. Se a vontade de Deus para você é o matrimônio, glória a Deus. Se a vontade de Deus para você é o sacerdócio, é a vida religiosa, glória a Deus. Mas na vontade de Deus, Senhor, imagine o que eu vou dizer agora. Estou vendo, Senhor, eu lutei, eu estou lutando pela minha saúde, mas eu estou vendo, Senhor, que a tua vontade é que eu viva na paciência a doença. E eu quero, Senhor, a tua vontade. E eu amo, Senhor, a tua vontade, porque a tua vontade é a melhor para mim. Percebe? É algo que o mundo não compreende, que quem não estiver debaixo da luz do Espírito não vê a beleza e a verdade nisto. Por isso precisamos estar debaixo da luz do Espírito, precisamos estar na graça de Deus, precisamos estar na comunhão com Deus, para que nós vejamos que a vontade de Deus não é boa, é ótima. Continua Santo Afonso: Senhor, mostrai-me o que quereis de mim, pois tudo quero cumprir a tua vontade plenamente. Dai-me a compreender que quando quero vossa vontade, então quero o meu maior bem. Quando eu quero a vontade de Deus, eu quero o meu maior bem, porque certamente só quereis o melhor para mim. Meus irmãos, nós não precisamos, com o passar do tempo, quando você crescer na santidade, você experimentará esta verdade com todas as fibras do seu ser. Mas não precisa que você sinta isso, mas somente que você creia. Deus quer o melhor para mim, e a vontade de Deus é a melhor para mim. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Não foi isso que nós rezamos no salmo de hoje? Pelo amor de Deus, que a nosso respeito não seja dito aquilo que Jesus disse: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós cremos nisso. Ah, padre, mas eu não sinto isso. Pouco importa.
Você crê nisso? Creio. Então, você agrada a Deus com isso. Já que é impossível agradar a Deus sem fé. Mas se você tem fé, você já é agradável a Deus. Então, de você abraçar esta verdade e dizer: Senhor, a tua vontade é a melhor para mim. Deus meu, continua Santo Afonso, estou terminando. Deus meu, sede portanto o único Senhor de meu coração. Possuí-o totalmente. O meu coração é teu, e o teu coração é meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Quando é verdade que o meu coração é de Deus, na Eucaristia, na comunhão, se dá plenamente esta outra verdade: e o teu coração é meu. Uma comunhão de coração, uma comunhão de alma. A minha vida é tua, e a tua vida é minha. O meu amor, o tiquinho de amor que eu tenho no coração, é teu, eu te dou. E o teu infinito amor é meu, tu me dás. Então, de meditar nesta verdade. Outrora, esta minha vontade, diz Santo Afonso, e se Santo Afonso disse, nós podemos dizer, né? Ou melhor, se Santo Afonso disse, nós devemos dizer: outrora, esta vontade foi rebelde a vós, mas agora ela é toda a vós consagrada. A minha vontade que um dia disse: não, Senhor, isso e isso sim, isso não. Pois bem, Senhor, outrora ela foi rebelde, agora, Senhor, ela é obediente. E eu digo: Senhor, seja feita a tua vontade, como tu queres, quando quiseres, como quiseres. Eu quero o que tu queres, porque os teus quereres são os melhores para mim. Que hoje, meus santos, neste primeiro sábado do mês de março, que nós aprendamos da nossa Santíssima Mãe a abraçar a vontade de Deus, e digamos como ela: fiat, seja feito como disseste. Eu quero, Senhor. O anjo anunciou a vontade de Deus, e ela disse: sim, fiat, seja feito, eu quero, porque a vontade de Deus é sempre a melhor para mim. Então peçamos ao nosso Senhor, por intercessão da Virgem Maria, esta graça, para que bem possamos continuar vivendo a nossa quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.